Feliz dia da independência do Brasil, coisa nenhuma, você ainda é dependente e não mudou nada. Porque esse dia da independência é muito bom pra gente refletir sobre a origem do Estado. Quer dizer, como é que isso acabou sendo do jeito que é? Porque você tem a teoria fantasia, né? A teoria conto de fadas do contrato social, que curiosamente muita gente não ensina que é um conto de fadas, embora boa parte dos autores fale que é só uma fantasia. Que é, não, então um dia a galera toda percebe assim, nossa, a gente realmente precisa de um Estado, de alguma coisa assim. E daí um monte de gente também não concordou. Mas assim, se essa galera fosse assim um pouco mais inteligente, eles concordariam. Mas justo por causa disso a gente tem que obrigar eles a participar, mas não tem problema, porque daí eles concordariam com a gente se eles não fossem estúpidos que discordam com a gente, e daí a gente precisa de um Estado e tudo mais. Então, por isso ele é legítimo e bonitinho, existe um contrato social que você nunca assinou, mas ele existe, é válido. Essa é a teoria conto de fadas. Agora tem a teoria de, vamos ver assim o que realmente aconteceu, pra gente perceber, e aí você percebe no dia da independência que é o seguinte, não, o que aconteceu foi o seguinte, olha, tinha um cara que ele dizia que ele era o dono do Brasil. E daí o outro cara falou, na real sou eu. Aí eles fizeram um acordo, foram pagos 2 milhões de libras esterlinas pela independência do Brasil, e também teve uns conflitos, muita gente não sabe disso. Eu não estudei isso na escola, que teve conflito na independência, eu achei que tinha sido pacífico, foi o que eu aprendi, não sei. Mas teve guerra, né, teve um pessoal aí que teve que levar uns tiros pra aceitar isso, e daí um novo cara se tornou dono do Brasil, sendo que muita gente descobriu só meses depois. Então assim, quem consentiu com isso? Quem concordou com isso? Um cara um dia falou, eu mando nisso aqui, e quem discordar é bala. É só isso que aconteceu. Não teve independência nenhuma. Teve uma mudança de proprietário, mas você não pode nem dizer proprietário porque não é proprietário justo, porque proprietário é quem é realmente dono de alguma coisa. Foi tão proprietário quanto o Boulos é dono de algum imóvel que ele invade. É só isso que aconteceu. O que aconteceu depois? Aí daí teve um golpe militar, certo? Aí daí o exército chegou e falou, não, isso aqui é meu, na verdade. E daí teve outro golpe, que um outro cara falou, na verdade, isso aqui é meu. E daí você teve o regime militar que falou, na verdade, isso aqui é meu. E quando teve a redemocratização, ele falou, na verdade, isso aqui é meu, mas eu vou passar pra essa galera aqui, pra eles fazerem uma nova constituição, e você concordou, tá? Cala a boca. E daí essa galera vai te controlar. E daí você teve constituintes, como, por exemplo, Renan Calheiros, Aécio Neves, Michel Temer e Lula. Eles ajudaram a fazer a constituição, que você concordou pelo contrato social, supostamente. Isso é a história da independência do Brasil. Não tem nenhuma independência. Você não é independente, você não é livre, não tem nada. Só é uma mudança de quem manda em você. E isso é você entender o que é chamado de teoria do bandido estacionário. Essa é a real origem do Estado. Essa é a coisa que realmente aconteceu. Não teve nenhum com contrato social. Porque assim, se tivesse, você acha que eles não teriam falado isso pra você? Não, e daí teve um dia que todos os brasileiros pararam pra pensar... E se a gente colocasse o Aécio Neves, o Renan Calheiros, o Michel Temer e o Lula pra fazer uma constituição? Entre outros caras lá no meio também, mas não seria uma puta de uma boa ideia? É, super vamos fazer. Você seria... Isso seria estampado pra todo lado. Mas não, o que realmente acontece é... Qual é a origem do Estado? É o seguinte, você tinha um grupo que produzia e você tinha outro grupo que predava. Pilhadores, criminosos, caçadores, etc. Uma gangue criminosa genérica, certo? E aí eles... pilhavam essas pessoas que produziam, até que eles sacaram, pera, se a gente for lá e matar todos os caras, sério, é uma mentalidade de caçador. Se a gente for lá e matar todos os caras e roubar tudo que eles têm, a gente vai ter que encontrar outros caras, daí é muito trampo. Se a gente só pilhasse um pouquinho, não seria mais fácil, certo? Porque daí a gente não tem que, sabe, os caras não vão se defender tanto, porque a gente tá ameaçando matar todo mundo, a gente vai matar um ou dois, roubar um pouquinho, deixa o resto ali um pouquinho. Daí os caras vão se defender menos, é mais barato. E a gente pode pilhar o grupo de novo daqui uns 3 ou 6 meses, ou talvez um ano, certo? É mentalidade de caçador. Porque assim, você tem um rebanho, né, e você quer caçar. Você não pode matar o rebanho inteiro, porque daí você tem um problema. Então você tem que pensar assim, tem uns 50 animais aqui, vou matar 2. A gente faz aqui, depois daqui uns meses você vai catando com o tempo, certo? E esse grupo de caçadores e pilhadores dominou o grupo de produtores, e o grupo de produtores começa a pensar uma coisa, pera, o que acontece? Esse grupo que pilha a gente... Eles são um bando de ladrão criminoso, certo? Só que
Se a gente se defender contra eles, sai caro. Se a gente só entregar a pilhagem no nível, é fácil, certo? E daí o que acontece é que eles podem começar a tratar a gente como propriedade privada, e daí eles vão defender a gente contra outras pessoas que querem, na verdade, pilhar e matar todo mundo, ou pilhar de um jeito que a gente não conhece exatamente como é que vai ser, então tem muita incerteza. Então você prefere o roubo mais certo do que o roubo incerto que pode dar no extermínio e genocídio. E a galera começa a falar, bom, fazer o quê? Você prefere um roubo mais eficiente, também conhecido como imposto. E o que acontece é que o grupo criminoso, o grupo violento, domina o outro. Essa é a origem documentada de todos os estados. E não é difícil de você conferir, é só ler a história de qualquer estado. É curioso como isso não preocupa muita gente, assim. Você fala, cara, a história de qualquer estado é... Bom, tinha essa galera aqui, que esse pessoal aqui achava que eram criminosos, e dessa galera aqui matou uma puta de uma galera, roubou um monte de coisa, e ameaçou o resto de morte, e o resto falou assim, tá bom, pode ser, deixa. Isso é literalmente a história de todos os estados. Isso é literalmente a história do Brasil. Isso é a história do governo de Portugal. Isso é a história dos governos que vieram antes de Portugal, que o governo de Portugal depois matou pra pilhar, e você vai voltando isso até o primeiro grupo caçador que dominou um grupo, digamos, de agricultura. E é até curioso que isso é um pouco entregue meio disfarçadamente no 7 de setembro, certo? Que você vai lá e fala, ah não, deixa eu ir pra rua pra ver o estado aqui com todos o exército e os tanques e os fuzis, né? Olha que bonito como eu sou independente, né? Como eu sou livre. E tem toda essa galera aqui que eu pago pra me matar caso eu discorde. Não é maravilhoso isso? Quer dizer, é um negócio assim quase mágica mesmo, em que o cara faz o troço na tua cara e você fica tipo... Olha que legal, tipo, o truque tá na sua cara, meu amigo, você não tá percebendo? É um desfile gigantesco, funcionário público armado, falar assim, não, eles vão proteger você. Não, mas escuta, pera, se eles vão proteger você, por que você é obrigado a pagar, certo? E se eles vão proteger você, por que se você não quiser a proteção, você vai apanhar até aceitar isso? Certo? Por exemplo, se algum grupo no país quiser independência, algum estado vai lá e vota que quer sair sei lá, uma região, por que daí a Constituição diz que vão invadir esses caras e bater neles até eles aceitarem essa dominação? Como é que é essa proteção aqui? O motivo desse truque de mágica funcionar é que esse bandido estacionário, né, esse cara que antes era um bandido nômade, né, ele ia roubando todo mundo e depois ele prefere se especializar e se tornar mais eficiente em roubar um lugar, ele começa a se vestir de honrarias, ele começa a se investir de títulos bonitos, ele começa a dizer, não, na verdade eu tô ajudando vocês aqui, olha só, cara, é o seguinte, se não fosse eu fazendo isso aqui, olha só, eu fiz uma rua, cara, entendeu? Bom, tá bom que o João morreu, porque ele tava enchendo o saco, mas, cara, e a rua, entendeu? Cara, vamos focar no futuro, entendeu? Esquece, foca aqui, ó, agora vai ter mais produção econômica aqui, não é bom? E ele também começa a pagar pessoas nesse grupo dominado que, às vezes por conveniência financeira ou às vezes por ser meio jumento, começam a achar que de fato esse cara é muito bom. A galera fala, não, espera aí, ó, só, se você parar pra pensar, o fato de que a gente aceitou que esse grupo roube a gente torna isso legítimo. Ou um cara faz um cálculo lá e ele faz uma projeção estatística e ele percebe, olha, fiz uma extrapolação estatística que se a gente tivesse gente roubando a gente o tempo todo, seria mais caro e esse é mais barato. Então esse é mais eficiente e então a gente precisa admitir isso como uma solução estatística para... O Estado começa a financiar esses caras, claro, começa lá com os bardinhos, começa com um monte de coisa assim, mas hoje é uma coisa um pouco mais sofisticada para ensinar você que você tem que, né, acreditar nisso aí. E aí você tem um efeito ainda mais curioso, que é tipo o que acontece hoje no Brasil com a agência de regulação, mas num nível ainda maior. A galera começa a meio que esquecer isso, certo? Você começa a colocar todas as roupas bonitinhas no governante, você começa a colocar todos os títulos, contar todas as histórias míticas que ninguém checa a fonte, mas todo mundo acredita mesmo assim. Você começa a ter toda isso aí. E eventualmente o rei começa a esquecer que um dia todos os antepassados dele mataram uma puta galera, e a população também começa a achar isso normal, certo? O próprio Albert J. Nock fala disso no livro dele, no Our Enemy is the State. Ele falou, ó, cara, é muito difícil, né? Você tem um costume, né? Você cai dentro de um estado, você tá nascendo aqui, o negócio já é assim há décadas, séculos e tudo mais, você acha isso meio normal, e é meio difícil você questionar isso, você acha isso a coisa mais natural do mundo, porque você cresceu nisso. E a galera começa a esquecer, começa a achar isso normal, e começa a tratar como se isso na verdade fosse uma coisa boa, ou pior, necessário. É um negócio bizarro, quer dizer, é o que acontece com a agência de regulação. É extremamente bem documentado que agências de regulação são para cartelizar o mercado, isso é a função delas, é o motivo por que elas foram criadas, com intenção explícita de cartelização. É só que daí quase todo mundo esqueceu, um monte de gente não estuda história econômica, não vai atrás disso, e começa a achar que tem que funcionar mesmo. E daí fica tentando fazer o negócio funcionar e não funciona, e fica pensando, ué,
Por que será que isso aqui não funciona e só tem o efeito de cartelizar a indústria? Eu não entendo. Quer dizer, é a mesma coisa que a galera tem com o Estado. Fica tentando fazer o negócio funcionar. Mas é melhor presidencialismo ou parlamentarismo? Ou e se a gente tivesse uma monarquia parlamentar? Ou e se a gente tivesse uma monarquia parlamentar com sorteio nas terças-feiras? Mas e por que isso não funciona? Por que toda vez que a gente coloca o Estado para regular o Estado, a gente só termina pilhado? Que mistério institucional será que é esse? A galera parece que esquece da origem extremamente bem documentada de que o Estado é uma organização criminosa que matou uma galera até o resto aceitar, e fica pensando, ué, por que será que a gente sempre se sente roubado, né? Então, é muito bom a gente ter o Dia da Independência para ter essa reflexão, para perceber isso, e eu espero que isso tenha sido construtivo para você. Algumas recomendações de leitura estarão na descrição, porém, por esse vídeo é isso, lembre-se de dar o like, se inscrever no canal e tchau, tchau.